Vamos para o nosso estudo. Nós estamos falando sobre a natureza dos anjos. E dentro dessa natureza, nós falamos que são seres espirituais e incorpóreos, falamos que são exército e não raça. E eu quero falar hoje, então, nesse aspecto da natureza, que eles são seres racionais, morais e imortais. Ou seja, eles são seres morais. Eles são seres morais. Eles são dotados de inteligência e também de moral, né? Ou seja, por serem morais, eles são responsáveis. Toda vez que nós falamos de uma questão moral, nós falamos que são pessoas, então, que são pessoas não, são seres, no caso, seres morais, que são responsáveis pelas decisões que tomam. Então, eles são dotados, claro, por isso também, de inteligência. Os anjos, eles têm sabedoria, eles têm conhecimento. Ou seja, eles são pessoas que têm condição de saber o que é certo e errado e têm inteligência para aprender e para discernir as coisas. Por exemplo, em 2 Samuel 14:20, diz assim: o teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu Senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo o que acontece em seu país. Aqui era falando, né, fazendo uma metáfora, mas ele fala então que os anjos são sábios. E a Bíblia diz em Mateus 24:36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Dando a entender, então, há um conhecimento na visão dos anjos. Jesus falando aqui, olha, quanto ao dia da minha volta, ninguém sabe, nem os anjos, ou seja, os anjos também têm um conhecimento de fatos e de acontecimentos espirituais, existem neles um saber. Então, a gente não pode anular essa questão do conhecimento dos anjos. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, tem a versão atualizada que diz o seguinte, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, o conhecimento, sabedoria, aquilo que vai dos principados e potestades nos lugares celestiais. Na Nova Versão Internacional diz assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, irmãos, a gente percebe então que os anjos eles são dotados então de conhecimento, de sabedoria, de inteligência. E por causa disso, eles também então são responsáveis. Eles são responsáveis. É por isso que há julgamento para os anjos. Por eles terem esse conhecimento, há, no caso deles, um julgamento moral. Aqueles que caíram serão punidos, aqueles que não caíram não serão punidos. Né? Essa é a questão que fica muito patente na palavra de Deus. Então, nós podemos entender essa questão da moralidade dos anjos. E toda vez que nós falamos de moralidade, então nós não podemos esquecer a questão da responsabilidade. A responsabilidade. Olha só, a Bíblia diz que aqueles que permaneceram fiéis com o Senhor, aqueles que não caíram, eles são chamados de santos anjos. Santos anjos. A Bíblia diz lá em Marcos 8:38, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, aqueles anjos que não caíram são chamados de santos, querendo dizer o quê? E dando a entender aquela pergunta que foi feita pela Jaque no estudo passado, que esses anjos que não caíram, foi ortogado a eles uma santidade pela soberania de Deus que se mantém. Eles não caem mais, eles não se perdem mais, eles se mantêm agora, então, dentro dessa postura de santidade. Pronto.
Como não há redenção, não há mais queda. Não há nem perdição para aqueles que se mantêm, e nem condenação, e nem salvação para aqueles que caíram. Então, eles respondem pelas suas atitudes, pelos seus atos, moralmente. Então, a Bíblia fala, né, e retrata que aqueles que caíram, igual, por exemplo, são chamados de santos anjos, aqueles que ficaram, a Bíblia chama de aqueles que seguem a Satanás, daqueles que amam e obedecem à mentira. Por quê? Porque a Bíblia fala que o diabo, ele é o quê? Ele é o pai da mentira. Então, todos aqueles que seguem a ele, então, são chamados também de mentirosos. São os anjos que caíram, eles são chamados de mentirosos. Né? A Bíblia diz em João 8,44, vocês pertencem ao pai da mentira de vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, nós podemos dizer, então, que os anjos que caíram são o quê? São mentirosos. Eles são mentirosos. Eles são realmente dados ao engano. Ao engano. Outra coisa importante para a gente entender nessa questão da responsabilidade, dessa questão da moralidade dos anjos, é que eles foram considerados, a Bíblia diz em Lucas 20, 35 a 36, diz assim, olha, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem se darão em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Olha que interessante. Anjos não morrem, perfeito? Eles são imortais, mas eles são moralmente responsáveis pelas atitudes que têm. Então, tem que haver uma punição eterna para esses anjos que caíram. Essa punição que existem para eles é que foi criado, então, o quê? O inferno. O inferno não foi... O inferno ainda nem existe, né? Vocês sabem disso. Nós vimos lá, quando nós estudamos escatologia, que o inferno, no sentido de destino de sofrimento, ainda não existe, que é o chamado lago de fogo. O que nós temos hoje chamado de inferno é lugar de habitação dos mortos. É lugar de habitação dos mortos, o Hades. Tá certo? Então, nós temos o Hades e nós temos, né, esse lugar ali, o seio de Abraão, nós temos essa coisa toda do Elísio, né, no grego, o lugar de paraíso, aquela coisa toda que nós temos formado. Mas o inferno, a Bíblia fala que o inferno ele foi criado, ele vai ser feito, ele foi criado para Satanás e seus anjos. Para Satanás e seus anjos. E não para os homens. E não para os homens. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos, e não para os homens. Então, olha só, a imortalidade dos anjos está descrita nesse versículo aqui, que no final os homens não se casam, nem se dão em casamento, e não podem mais morrer. E serão como os anjos. Querem dizer o seguinte, os anjos também são imortais, são eternos. Então, eles são morais e imortais. Então, se eles são morais e imortais, é necessário, então, haver, na questão da punição pelo seu erro, ter um lugar onde eles possam ser lançados para sofrimento. Então, eles serão lançados no inferno. Eles serão lançados no inferno para o castigo que eles terão. Tá certo? Então, e é claro, é interessante essa questão quando a gente já falou isso lá, quando a gente falou de escatologia, e a gente pensando na questão da punição, a Bíblia diz que nós mesmos julgaremos os anjos, e a Bíblia fala que existem mais açoites e menos açoites. Nem todos vão receber o mesmo grau de punição, mesmo no inferno. É igual no céu, irmãos. A gente sabe que existe galardões, não existe? A Bíblia fala que cada um receberá
é resultado da sua obra. Tanto que a gente viu que João e Tiago pediram o quê? Deixa a mãe, mandaram a mãezinha lá falar com o Jesus, né? Deixa um sentar à sua direita e outro à sua esquerda, né? Aí ele falou, olha, de sentar à minha direita ou à esquerda não sou eu. É uma honra que não está em mim. Tipo assim, quem vai dar isso é o Pai, né? O galardão do Pai. Ou seja, vai haver honra no céu, honras maiores, honras menores. Irmãos, e com certeza, eu jamais vou imaginar que eu vou receber a mesma honra que Paulo, né? Não dá para imaginar que eu vou receber a mesma honra que Paulo, que João. Não dá para pensar nisso. Eu falo que eu não preciso receber honra nenhuma, eu só quero entrar no céu. Eu sempre digo o seguinte, a porta pode fechar e bater em mim assim, botar para dentro. Fechou atrás de mim, irmãos, é tudo que eu quero. Eu não preciso, olha, eu não preciso de coroa, eu não preciso, igual o pessoal fica falando, né, quero uma mansão. Que mansão, que nada. Primeiro, no céu não tem barraco, né, irmãos? Vamos falar a verdade. Eu já vi essas visões de que a pessoa foi no céu, chegou lá, o cara estava na mansão e a pessoa ficou muito triste porque estava num barraco. Primeiro, é o seguinte, no céu não vai ter inveja. Não tem esse sentimento mesquinho, que vai ser perfeito. No céu, irmãos, não vai ter barraco, pelo amor de Deus. Mesmo porque, irmãos, eu vou ser um corpo transformado, eu não preciso nem de casa para morar, né? Então você vê que tem umas visões aí que são muito esquisitas aí, o pessoal fica, né? É muito perigoso isso. Então a gente precisa entender essa questão toda. Mas o importante é entendermos aqui então que os anjos, eles são eternos, são. Qual vai ser a função deles lá no céu conosco? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que a gente vai ter muita coisa para fazer, vai ter muito trabalho para gerir, e nós vamos ter anjos sob os nossos comandos também. E aí vai ser uma relação perfeita, né? Vem cá, vai lá, vamos lá, e vai para cá, e vai para lá. E nós vamos ter um corpo também ilimitado, nós seremos como Cristo é. Já imaginou que coisa linda vai ser esse negócio? Hein? Bilhões. Irmãos, eu tenho uns pensamentos bem esquisitos assim, eu viajo nessa hora quando eu fico pensando no trabalho dos anjos, do nosso trabalho e nessa coisa toda. Eu fico imaginando o seguinte, são bilhões e bilhões e bilhões de constelações, não são? São. Irmãos, o nosso Deus trabalha até hoje. Ele é um ser criativo. Você acha, então, que a gente não vai estar aí participando de algumas criações novas, não, e fazendo algumas coisas aí por esse mundo, por esse universo todo? Rapaz, eu sei lá como é que vai funcionar esse negócio. Eu sei que eu estou sonhando com isso e eu espero e vai ser coisa boa, tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente pode ver também nos textos é que esses anjos, eles também têm e detêm poder, um poder muito grande, uma força muito grande. Eles conseguem fazer coisas muito grandes. Eles conseguem agir de uma maneira muito poderosa já hoje. Então, eles são imateriais, eles são morais, eles são imortais e eles têm poder para fazer coisas grandiosas. Por exemplo, olha o que a gente lê aqui em Atos 5, 19 a 20. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ou seja, os anjos foram até a prisão e abriram a porta do cárcere, tirou as pessoas lá de dentro. Eles têm poder para fazer coisas surpreendentes. E em Atos 12, 7 a 11, tem uma passagem que eu acho maravilhosa, que mostra esse poder desses anjos, como eles agem com uma força e um poder sobrenatural. Olha o que diz aqui. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha, ele estava preso. Ele estava preso, e aí, de repente, o anjo tocou e falou: levanta, vai depressa. As algemas fizeram o quê? Plof! Então caíram. Ele tocou nas algemas caíram. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me.
E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedro estava sendo liberto do cárcere, as algemas caíram, um homem falou, se veste, ele vestiu, me segue, ele seguiu, mas a coisa estava tão assim que ele não sabia se aquilo era real ou sonho. Ele ainda não tinha certeza de tudo aquilo. E saindo Pedro, o seguiu. Aí é uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Ou seja, um anjo foi até o cárcere e livrou Pedro de uma maneira sobrenatural, abriu porta, fez 1001 coisas, para o quê? Para que ele fosse livre e não fosse morto por Herodes naquela cadeia, como os judeus esperavam e como o rei desejava. Ou seja, os anjos têm poder para fazer essas coisas. Vocês lembram daquela passagem de Eliseu, que ele estava junto com o seu servo e o exército cercou a cidade onde eles estavam? Aí a Bíblia fala que quando o servo olha e vira e fala, e agora nós vamos morrer? Todos estão aqui ao nosso redor. Aí Eliseu vira e fala assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí o rapaz vira e fala, mas cadê? Não tem ninguém, não tem ninguém. Aí Eliseu faz a oração e fala assim, Senhor, abra-lhe os olhos para que veja. Abra-lhe os olhos para que veja. E, de repente, aquele rapaz começou a ler e viu o quê? Anjos ao redor deles em carruagens de fogo. Anjos ao redor deles em carruagens de fogo. Ou seja, eles estavam protegidos pelo exército de Deus, um exército angelical. Aí Eliseu fala, ora para eles e todo aquele exército fica cego. Um exército inteiro ficou cego. Por quê? Porque os anjos assim fizeram. Tocaram lá e eles ficaram cegos. E aí a Bíblia fala que Eliseu pegou pela mão, o comandante foram dando a mão, né? Todo mundo de mãozinha dada para não se perder, e levou o exército todo de mãozinha dada, cego, até o meio da cidade. Aí, quando eles estavam no meio da cidade cercados, aí Eliseu falou assim, agora eles podem ver. E quando eles viram, estava cercado ali. Né? Então, irmãos, anjos têm poder para fazer coisas sobrenaturais. Então, esses anjos agiram na vida de Pedro, agiram lá e agem ainda hoje. Lembra que nós contamos aqui alguns testemunhos sobre anjos agindo? E eu tenho certeza que muitas outras pessoas têm experiência. O Marciano mesmo tem uma experiência dessa na vida dele, onde um anjo apareceu e trouxe para ele uma mensagem, falou com ele e o ajudou e o orientou em algumas coisas. Então, todos nós podemos entender, vivenciar e experimentar isso. Então, nós devemos crer nessa ação desses anjos em relação às nossas vidas, né? E nós podemos ver também o poder desses anjos quando eles rolaram a pedra do túmulo de Jesus. Quando Lázaro morreu, vocês lembram da história de Lázaro? Lázaro morreu e foi sepultado. Ele também foi sepultado no lugar onde tinha uma pedra tampando o túmulo. Né? Era costume, naquele tempo, rolava uma pedra e botava lá. Quando chega na hora de ressuscitar Lázaro, Jesus vira e fala para os homens, removam a pedra. Removam a pedra. Ou seja, Jesus não deu ordem para que a pedra removesse sozinha. Os homens tiveram que remover a pedra. Aí sim, depois que os homens removeram a pedra, Jesus falou para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro estava atado. Eu sempre falo o seguinte,
Lázaro estava todo amarrado. A pessoa, quando ela era mumificada ela era preparada para a morte, para o sepultamento judeu, ele tinha mais de 30 quilos de especiarias. Eram geralmente 60 quilos de especiarias que usavam em volta. É por isso que as mulheres que embalsamaram Jesus foram no outro dia terminar, porque não deu tempo, pelo horário que elas fizeram, elas não deram tempo de fazer todas as especiarias que tinham necessidade de colocar no corpo de Jesus. Então, historicamente falando, elas só conseguiram colocar ali cerca de 30 quilos de especiarias. Eles realmente botavam, por quê? Eles botavam faixa em volta da pessoa todinha, botavam perfumes, botavam óleos, botavam coisas para manter o corpo perfeito o máximo de tempo possível. Era uma honra que eles davam aos mortos. E quando Jesus chama Lázaro para vir para fora, vem para fora, irmãos, eu creio, de verdade, aí não está na Bíblia, esse é um pensamento meu, tá? Elcio, eu creio que ele veio flutuando. Porque ele não pode ter vindo andando. Porque quando ele para na porta, em pé, aí Jesus dá outra ordem, desataio. Se ele viesse andando, ele já vinha andando e estava desatado. Ele já estava desatado. Então, ele veio mumificado, e parou em pé. Aí Jesus vira e fala, agora desata. Ele não mandou que as ataduras caíssem, ele não falou que... Não, mandou que os homens também desatassem. Olha só, tanto uma coisa como outra, rolar a pedra e desatar foi o trabalho do homem. O ressuscitar foi o trabalho de Deus. Então a gente sempre fala, aquilo que é função do homem, o homem vai fazer. No caso do sepultamento de Jesus, a gente vê uma coisa diferente. Ele estava lá, aí a Bíblia fala que os anjos removeram a pedra. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Por que a pedra tinha que ser removida? Se quando os discípulos chegaram e olharam lá, as faixas que estavam em torno de Jesus, os panos que estavam em torno de Jesus, tinham caído e sumido. Jesus simplesmente desapareceu e aquilo ficou lá no lugar. Porque o corpo de Jesus foi embora. O corpo de Jesus foi embora. É por isso que na Igreja Católica tem o Santo Sudário, né? Essa relíquia que eles chamam do Santo Sudário, que é o quê? O manto que ficou em volta do corpo de Jesus. É isso que é o Santo Sudário. O Santo Sudário quer dizer que é aquele manto que ficou em torno da volta de Jesus, e aí o que ficou colocado no corpo, no rosto dele, ficou com a marca, né, do rosto dele, dos espinhos e tudo, e o resto permaneceu. Jesus desapareceu e aquilo ficou. Então, vocês notam que quando Pedro corre com João, João passa na frente de Pedro e chega no túmulo e espera, porque Pedro entra e vê lá, a Bíblia fala que só vê o quê? Os panos. Os panos. Agora a pergunta é, por que os anjos tiveram que remover a pedra? Se Jesus ressuscitou e sumiu, pronto, ele sumiu. E aí? Mas por que a pedra foi removida? E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus 28:2. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Houve um terremoto. Os anjos, quando desceram, teve até terremoto. Olha o poder. Teve até terremoto. Eles removeram a pedra e assentaram sobre ela. Aí você pergunta, por quê? Primeiro, para mostrar que Jesus Cristo não estava mais ali. Se a pedra fica lá no lugar, as mulheres elas foram no outro dia pedindo para os soldados removerem, né? Elas iriam pedir para os soldados removerem a pedra para poder terminar o embalsamento, terminar o trabalho que elas iriam fazer sobre o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam, a pedra já estava removida, já não estava no lugar. E aí elas viram que o corpo já não estava lá. É claro, irmãos, que para sair dali daquele sepulcro, a pedra não precisava ser removida.
Jesus não precisava disso. Aquilo foi um sinal para nós, os homens. Esse milagre aconteceu e isso tudo aconteceu para que servisse de sinal para os homens. Ou seja, aconteceu alguma coisa. Quando elas chegaram e viram a pedra removida, Maria olha e fala, né? Maria Madalena olha e fala, pergunta para o jardineiro, ela vê e pergunta como se fosse para o jardineiro, aonde vocês colocaram, abriram ali, tiraram o corpo do nosso mestre e colocaram em outro lugar? Aonde está o corpo dele? Onde é que vocês colocaram o corpo dele? Aí, aí aquela resposta, né, do anjo que fala, por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? É lindo isso, né? Por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Né? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, é muito bonito essa questão, mas a gente vê, então, que há um grande poder dos anjos em agir. E se há necessário segurar, fazer, cegar, abrir correntes, quem foi que libertou Paulo e Silas quando eles louvavam lá no templo, lá na prisão? Lembram quando eles estavam lá depois de ser açoitados? E houve um terremoto, as cadeias se abriram todas, tudo se rompeu, e aí o que acontece? Quem é que você acha que faz esse trabalho? Quem é que age nesse sentido? São os anjos do Senhor. Você vê que é uma história repetida. Anjos foram no cárcere, abriram. Terremoto, as coisas abrem. A Bíblia fala que aconteceu a mesma coisa. Enquanto eles louvavam, Paulo e Silas louvavam lá na cadeia, todos os presos ouvindo, houve um terremoto e todas as cadeias se abriram, tudo aconteceu e ninguém fugiu. E ninguém fugiu. Quando o carcereiro acorda e desperta e vê que aquilo aconteceu, né? Ele estava meio cochilando, ele fala, vão me matar, porque agora eles vão me matar com tortura, é melhor eu me matar aqui antes de chegar nesse grau. Aí Paulo grita de lá, olha, não faça mal a você mesmo, porque todos nós estamos aqui. Todos nós aqui estamos aqui. Então, irmãos, os anjos eles têm esse poder, eles têm essa condição. E aí agora nós vamos passar então para a classificação dos anjos. Então, há duas classes de anjos, nós podemos dizer classes. Nós temos os anjos bons e os anjos maus. Dentro dessas classes é que nós temos algumas características e algumas hierarquias, alguns nomes dados. Mas nós temos então essa questão da classificação dos anjos. Irmãos, nós não temos muitas informações sobre o estado original dos anjos, né? Nós temos algumas informações que nós vamos ver sobre elas, mas nós não temos assim muitas elucidações como os anjos. Por exemplo, eles tinham cidades angelicais no céu. Como é que funcionava essa questão toda? Como é que era antes da queda, antes de Satanás pecar? Por quê? Porque Satanás não pecou logo que foi criado. A Bíblia fala que ele foi criado perfeito, a Bíblia diz que ele era um anjo de louvor, né? Ele era. A gente vai ler isso muito lá quando a gente lê Ezequiel, Jeremias, e fala sobre isso. Então, a gente vê essa descrição sobre ele, criado no meio das pedras preciosas, dado ao louvor. Então, quer dizer, para ele ter a influência que ele teve entre os anjos, e a gente nota que Lúcifer, chamado de Lúcifer, né? O Lúcifer foi dado o nome depois, Satanás, para ele exercer essa influência no meio dos anjos, isso com certeza não foi uma coisa de uma hora para outra, vamos botar assim. Houve uma convivência. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ninguém influencia outros de uma hora para outra. Então a gente pode deduzir que, como eles não têm, a gente não tem a origem deles, é por isso que eu falo que não há muitos dados para a gente falar assim, né, de como era antes. É por isso que as pessoas fazem tantos filmes, tantas especulações, tantas histórias sobre essa questão, e a gente vê Constantine, a gente vê filmes, né, de Frankenstein e o caçador de demônios e de anjos. E aí você vê uma série de coisas, histórias que as pessoas vão criando exatamente. Por quê? Porque como você não tem de forma clara
como funcionavam as coisas e como eram, as pessoas acham, então, e criam um universo em torno disso. Mas é claro que se deduz o seguinte, que Satanás não foi criado de uma hora para outra e foi criado mal e fez. Não, ele foi criado perfeito. A Bíblia deixa claro isso para nós, né? Porque olha só o que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para juízos. Ou seja, primeiro, então, eles pecaram. Pressupõe-se, então, que todos tinham uma condição original o quê? Perfeita. Todos tinham uma condição original perfeita. Então, quando eles pecaram, Deus não poupou os que pecaram, quer dizer o seguinte, que antes todos eram o quê? Todos faziam parte da mesma situação. E aí houve uma revolta, a gente entende isso e a gente vai ver isso mais adiante. Houve uma revolta. Houve uma revolta por parte de Satanás e aqueles anjos que ele conseguiu enredar nas suas tramóias. Irmãos, e aí vamos pensar em uma coisa. Realmente o diabo é o pai da mentira, porque ele conseguiu enganar os próprios anjos. Ele conseguiu mentir para os anjos e botar na cabeça deles que eles poderiam ser maior do que o Criador. Você já imaginou isso? Que eles poderiam ser maior do que o Criador? Ou seja, eles pensaram que podiam ser voltaram e se levantaram contra o próprio Deus. Aí a gente fala, nossa, que absurdo. Pois bem, nós homens fazemos uma coisa. O nosso pecado não é outro senão o quê? O orgulho de acharmos que podemos fazer e sermos melhores do que Deus. Quando nós optamos pela independência, quando o homem opta por uma independência de Deus, ele está querendo dizer o quê? Eu sou o meu próprio Deus. Eu não preciso de Deus. Você pode ver que Jesus ele veio restaurar o relacionamento de Deus com o homem e ele constantemente ele coloca uma coisa, é que nós dependemos dele. Sem mim nada podeis fazer. Não foram vocês que me amaram, eu os amei primeiro. Vocês não têm condição de ser perdoados, é pela graça que eu perdoo. Vocês não sabem fazer, sou eu quem faço. Vocês não sabem nem como orar, eu que intercedo com. Vocês percebem isso? Que o grande problema do homem é achar-se independente de Deus. Nós, nesse sentido, somos como os anjos na questão do pecado. O orgulho, o ser igual a Deus. O que foi que o que foi que Eva foi tentada quando o diabo fala? Não, ele não quer que você. Ele sabe que se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será como ele. Você será como ele. Ou seja, ele botou aquilo que ele queria, aquilo que ele desejava. Ele queria ser igual a Deus, ele falou para a mulher: você vai ser igual a ele, você pode ser melhor do que ele, você vai ser um Deus. E pronto, o pecado nasceu no coração também do homem. Então nós também não somos diferentes disso, né? Esse orgulho e essa coisa toda acontece em nossos corações. Olha, Judas 6 diz assim: e os anjos que não conservaram, olha que interessante essa passagem, falando sobre essa questão que, como a gente não tem esse conhecimento original, mas nós entendemos então que todos os anjos, quando criados, foram criados o quê? Perfeitos. Eles escolheram pecar. Em Judas 6 diz: e os anjos que não conservaram suas posições de autoridades, mas abandonaram sua própria morada. Eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas falando o quê? Que aqueles anjos, eles não guardaram, eles abandonaram a sua própria morada. Ou seja, eles tinham uma casa, tinham um lugar e eles escolheram sair dali para fazer outra coisa. Então, olha só, essa é uma visão sobre a questão dos anjos. E aí nós temos, então, quem são os anjos bons? A Bíblia fala que os anjos bons são também chamados de anjos eleitos, escolhidos. Escolhidos para quê? Para não pecar mais.
Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 5, 21. Eu os exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, ele os tem guardado em trevas, perdão, e os anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Né? Paulo escrevendo a Timóteo falando, olha, eu quero conjurar vocês, eu exorto vocês, diante das autoridades celestes, diante do mundo celestial, do mundo espiritual, diante de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos, né? Ou seja, evidentemente esses anjos receberam graça suficiente para habilitá-los a se manter-se nessa posição de perseverança, pelo qual foram confirmados e agora não podem, são incapazes de pecar. Entendem isso? Por isso eles foram eleitos dessa forma. Então esses anjos são incapazes de pecar. E eles são chamados, então, o quê? De santos anjos. O que é santo? Santo é aquele que não tem culpa, é aquele que não tem mancha, é aquele que não tem pecado. E a Bíblia diz, né, em 2 Coríntios 11, 14, isso não é de admirar, pois o próprio, pois o próprio Satanás, perdão, aqui é santos anjos e anjos de luz. Eles são chamados de santos anjos e anjos de luz. Quando fala, olha, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Anjo de luz. Por que o diabo se disfarça de anjo de luz? Porque ele é trevas, perfeito? Mas ele se disfarça de anjo de luz porque existe anjos de luz. Os anjos são chamados anjos de luz. Irmãos, essa questão de anjo e o diabo se disfarçar em anjos de luz, isso me traz sempre, toda vez que eu leio, de verdade, toda vez que eu leio a história da igreja e eu vejo as pessoas tendo visões espirituais, visões com anjos, visões onde anjos estão trazendo mensagens de coisas que chocam e vão contra o evangelho, eu acredito de verdade, irmãos, que anjos apareceram. Para mim, o Joseph Smith, fundador dos Mormons, ele viu anjo mesmo. Teve anjo que entregou placa na mão dele, que entregou tudo aqui, verdade. Isso para mim não é uma fantasia. Maomé viu anjos. Maomé recebeu revelações de anjos. Ele viu anjos? Viu anjos mesmo. Por quê? Anjos como Satanás que se disfarçam em anjos de luz. Anjos de luz. E traz uma mensagem dessa. É por que Paulo fala? Mesmo que, está lá em Gálatas, mesmo que você veja um anjo vindo do céu que vos pregue outro evangelho que não seja esse que está anunciado, seja o quê? Anátema. Então, irmãos, anjos podem aparecer? Podem. E aí é que entra aquela questão. Você pode ver um anjo? Pode. Ele pode trazer uma mensagem? Pode. Mas que mensagem é essa? Qual é o tipo de mensagem que um anjo traz hoje para nós? Uma mensagem de salvação? Não, não. O evangelho, o anjo não pode trazer. Ele não pode trazer uma nova revelação sobre o evangelho. Não pode. Você pode notar o seguinte, quando Pedro estava dormindo, vocês lembram lá em Atos? Pedro dormindo, aí o que acontece? Ele tem uma visão de um lençol vindo, cheio de animais impuros, lembra? Tudo quanto é animal, aí Deus fala, mata e come. Aí ele vira e fala, Senhor, eu nunca comi, toquei animal impuro. Ele era judeu. Aí Deus vira e fala, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Era uma preparação para o quê? Para aquilo que ia acontecer logo em seguida. Porque enquanto isso, Cornélio, um centurião romano, estava orando ao Senhor. Ele estava orando ao Senhor, ele orava, era piedoso, tinha um coração voltado de verdade para Deus. Deus não ia deixar ele enganado. Deus precisava pregar para ele. Aí o que a Bíblia fala? Que aparece um anjo para Cornélio. Esse anjo aparece para Cornélio. Aí eu pergunto, por que o anjo não falou assim? Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o Senhor e ele está aqui ele morreu para te salvar. E não, o anjo aparece para Cornélio e fala: Cornélio, vai até tal cidade, lá tem um homem na casa de fulano chamado
Pedro, chame ele, porque ele vai te anunciar tudo aquilo que você precisa. Antes ele fala, as tuas orações chegaram até Deus. O anjo fala isso. Mas o anjo não anuncia o evangelho para Cornélio. Anjos, irmãos, a Bíblia fala, nós vamos ver sobre isso, a Bíblia fala que os anjos anelam, prescrutavam, desejavam pregar o evangelho, mas não podem. Sabe por que anjo não pode pregar o evangelho? Porque anjo não é redimido pelo evangelho. É por isso que nós, homens, é que pregamos o evangelho. Porque você só pode pregar aquele que experimentou, irmãos. O anjo não pode pregar sobre o evangelho porque ele não sabe o que é ser perdoado. Ele não sabe o que é ser redimido. Ele não sabe o que é experimentar a obra de redenção na sua vida. É por isso que foi dado aos homens a missão, o privilégio de pregar o evangelho, as boas novas de salvação. Por quê? Porque eu prego com a minha vida, eu prego aquilo que eu experimentei, eu prego aquilo que eu tenho, e não algo que eu ouvi falar, que eu sei que existe. Não. O homem prega o evangelho porque ele é alvo da obra desse evangelho. É por isso que nós podemos pregar o evangelho. E o anjo, ele não faz essa obra. Ele traz uma mensagem? Traz. Qual a mensagem? A mensagem que Cornélio foi, que Deus ouviu a sua oração, que Deus estava atento a ele, mas traz uma mensagem que busque isso, faça isso. Não a mensagem de salvação. Então, quando a gente ouve falar de anjos trazendo novas mensagens, irmãos, corta aí. Se você vê um anjo, olha, é isso que eu estou trazendo aqui para você, uma palavra da Bíblia. Peraí. A Bíblia já é a palavra de Deus revelada. Está ali. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade bíblica. Anjos existem para nos servir em quê? Em momentos específicos de perigo, de tal, nos ajudar, nos orientar em algum momento de uma forma necessária, de uma forma sobrenatural, porque Deus quer fazer isso em nós e por nós. Mas em nenhum momento nós podemos aceitar a mensagem angelical em torno de um acréscimo ou trazer uma revelação da palavra. Em todo o Novo Testamento, você não vai ver nenhuma vez o anjo trazendo revelação da palavra. Lá no Antigo Testamento, você tem Daniel perguntando e um anjo trazendo o quê? Uma resposta sobre aquilo que Deus falou para ele. Lembra disso? Lá no Antigo Testamento você tem isso. No Novo Testamento você não tem isso. Por quê? Porque sobre a palavra quem nos orienta é o Espírito Santo no Novo Testamento. Não é anjo. Não é o anjo que revela coisas da palavra, é o Espírito Santo. E ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar aquilo que eu vos tenho dito. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito que está em nós prescruta as coisas de Deus. Não é isso? E aí nós temos contato. Por quê? Só pode entender das coisas de Deus quem é espiritual. Por quê? Porque o Espírito de Deus está nele e entende, comunica com as coisas de Deus. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem muita gente ouvindo muita revelação de muitos anjos. Ainda hoje. Em alguns meios evangélicos, o anjo me falou. E peraí, falou o quê? Se o anjo falou, te deu uma orientação sobre alguma coisa pessoal na sua vida, ótimo. Sem problema. Anjo pode fazer isso? Pode. O Marciano mesmo estava contando no testemunho dele que o anjo falou com ele algo sobre a vida dele, o que ele precisava fazer. Não foi, Marciano, uma coisa assim? Ele te orienta. Ó, perfeito. Agora, ele não chegou e falou assim, olha aqui, Marciano, vamos abrir a Bíblia aqui que eu tenho que te dizer o seguinte, olha, na Bíblia está dizendo isso, mas o que você tem que entender é que... Peraí. Não, o anjo não veio para dar uma mensagem bíblica no sentido de... Veja bem, quando eu falo mensagem bíblica, é todo anjo, quando ele fala, lógico que ele vai ter uma mensagem bíblica, porque ele é de Deus, né? Mas quando eu falo mensagem bíblica, ele não vai trazer uma revelação nova da Bíblia,
falar, olha, você tem que fazer isso na Bíblia, porque a Bíblia... Não. Quem vai nos guiar em relação à palavra de Deus é o Espírito. Deus pode usar anjos como usou. A Bíblia fala que Paulo queria ir pregar na Macedônia, e o que foi? O anjo impediu. O anjo impediu. O anjo falou, não vai. Você entendeu? Você não vai. Ele não trouxe mensagem da Bíblia para Paulo. Ele agiu para orientar Paulo a fazer outra coisa, ir para outro caminho, ir para um destino, tomar uma posição, tomar uma... Isso é outra história. Então, isso é muito importante, por quê? Porque deixa claro para a gente, irmãos, uma verdade. Essas seitas que nós temos hoje, onde eles falam, eu vi anjo, o pessoal fala, não viu. Viu sim, irmãos, e eu vou falar, viu anjo, e anjo, como diz aqui nesse texto, anjo que se disfarça em anjo de luz. Anjo que se disfarça em anjo de luz. Aparece como um anjo bom. Aparece como um anjo bom. E como é que a gente vai saber se esse anjo está falando é um anjo bom ou um anjo ruim? Através da palavra de Deus, irmãos. É por isso que o crente julga as coisas através daquilo que ele conhece da palavra. Se ele prega outro evangelho que não seja esse que eu vos tenho pregado, ou seja, anátema. Agora, qual é esse outro evangelho? Eu só vou saber se esse anjo está pregando o evangelho correto ou não, se eu conheço o verdadeiro evangelho. Essa é a nossa responsabilidade em estudar a palavra. Gente, nós vamos continuar sobre esses anjos bons depois, porque tem um monte de coisa ainda aqui, e nós vamos falar sobre os anjos maus, antes de falar sobre anjos, querubins, serafins e arcanjos também. Tá certo? Então nós vamos seguir essa sequência aí, em nome de Jesus. Gente, deu o nosso horário, até fui um pouquinho adiante, eu queria parar com 10 minutos, estou parando com 6.